Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 131 da nossa jornada, dia 11 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Números 20, Salmos 58 e 59, Isaías capítulo 9 e Tiago capítulo 3. Prepare suas anotações, separe a sua Bíblia, tire um tempo com o Senhor e que esse áudio te auxilie a compreender um pouco mais aquilo que Deus fala em sua palavra. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo e siga o programa aqui na plataforma. E sem mais delongas, Números, capítulo 20. Este capítulo começa de uma forma rápida e silenciosa, falando da morte de Miriam, a irmã de Moisés e Arão, profetiza e testemunha de tudo que Deus fez com aquela geração. Logo após, surge novamente a reclamação do povo. A gente consegue ver que eles tinham um coração endurecido pela ingratidão. Falam como se Deus nunca tivesse sustentado ninguém até ali. Desprezam o caminho, a provisão, a liderança, até o livramento do Egito, da escravidão. Existe quase um tom de acusação. Por que vocês nos tiraram de lá? Como se o Egito, esse lugar de escravidão, fosse melhor que o processo de Deus e a esperança da promessa que eles tinham. Por favor, quando Deus estiver te tirando de lugares que te aprisionavam, por favor, aguente o processo com um coração ensinável. Isso vai determinar o tempo do seu processo. Enquanto o povo grita, acusa, reclama, Moisés e Arão vão para a presença de Deus, porque eles entendiam, acima de qualquer emoção humana, aquele povo pertencia ao Senhor e estava sendo conduzido pela mão de Deus. Então, Deus dá uma direção muito clara: falem à rocha. Esse detalhe é importantíssimo. Mas acontece que Moisés já estava cansado. Com desgaste emocional, peso acumulado, exaustão, ele diz: escutem, rebeldes. E ele fere a rocha 2 vezes. Ele não fala como o Senhor tinha ordenado. Mesmo assim, a água sai. O povo bebe, o milagre acontece. Só que em meio a este milagre, Deus trata a desobediência. Porque o problema não foi apenas bater na rocha, foi não santificar o Senhor diante do povo, foi agir na força da irritação humana. Como consequência, Moisés e Arão recebem uma das notícias mais dolorosas da caminhada deles. Não entrariam na terra prometida. Quanto maior a responsabilidade, maior o peso da obediência. Depois disso, Israel tenta passar por Edom de forma pacífica, oferecendo não tocar em nada e até pagar pela água. É importante dizer que Edom era um povo parente deles e eles recusam e até os ameaçam de guerra se eles passassem ali. Então Moisés desvia e evita o confronto. O capítulo termina com outra morte, a morte de Arão. Moisés tira suas vestes sacerdotais, coloca em Eleazar, mostrando que uma geração estava chegando ao fim, mas o ministério do Senhor continuava. Mesmo em meio a falhas humanas, Deus continua conduzindo a história. E partindo agora para Salmos 58 e 59. São 2 salmos muito intensos, mostram Davi em meio à injustiça e uma ameaça de morte. E a atitude de Davi, ele leva tudo para Deus. A gente tem muito que aprender com Davi. No Salmo 58, Davi confronta líderes e juízes corruptos.
Esse salmo denuncia autoridades que deveriam praticar justiça, mas usam poder para espalhar violência e perversidade. Então, ele clama para que Deus intervenha e faça justiça. Algumas imagens podem parecer muito duras, mas vale lembrar que esse salmo não é uma explosão carnal de ódio, são orações entregando a justiça ao Senhor. Davi não estava dizendo, eu vou fazer justiça. Ele está dizendo, Deus, o Senhor, é o juiz. Existe recompensa para o justo, mas também existe um Deus que julga a terra. Já o Salmo 59 traz um contexto histórico específico. Saul mandou vigiar a casa de Davi para matá-lo. Davi se sente cercado, espionado, ameaçado, e mesmo assim, algo muito bonito aparece repetidamente. Ele transforma o medo em oração. Em ti, força minha, esperarei. Davi fala do medo, da angústia, da perseguição, mas ele escolhe colocar sua confiança em Deus acima das circunstâncias. Enquanto os inimigos uivam como cães ao redor da cidade, Davi canta louvores pela manhã. Ele encontra refúgio na misericórdia do Senhor. Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Os dois salmos nos lembram que Deus vê a injustiça, não ignora a perversidade e continua sendo juiz. O justo pode derramar diante dele tanto a sua dor quanto a sua confiança, que como Davi, mesmo cercado, possamos continuar adorando ao Senhor. E partindo agora para Isaías, capítulo 9, é um dos capítulos mais conhecidos e mais profundos do livro. Esse texto revela uma das maiores profecias sobre o Messias. O capítulo começa falando de um povo em aflição, trevas e opressão, mas Deus promete que a escuridão não permanecerá para sempre. O povo que andava em trevas viu grande luz. Os evangelhos depois mostram que isso se cumpre em Jesus, especialmente no início do seu ministério na Galileia. Isaías está anunciando esperança para os aflitos. Isso não somente para aquele povo, é para os nossos dias também. Ele está anunciando libertação, a chegada da verdadeira luz. E então vem o centro do capítulo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías olha para o Messias prometido. Ele fala da natureza e da missão de Jesus. Maravilhoso conselheiro. Ele não é apenas um conselheiro, ele é maravilhoso. A sabedoria é perfeita, é divina, é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E então, apesar de tudo isso, que é quando ele estava olhando para o futuro, ele volta a falar do presente. Ele volta a falar do juízo sobre Israel. Mesmo diante das advertências, o povo continuava resistindo ao arrependimento. Por isso, Isaías mostra uma nação entrando em destruição. Líderes corruptos, falsos profetas, violência, divisão, um povo consumindo a si mesmo. De um lado, o caos humano, do outro, a esperança eterna no Messias. Enquanto governos humanos falham, o verdadeiro rei viria. Enquanto a terra mergulha em trevas, a luz de Deus continua brilhando. O governo final pertence a este príncipe da paz. E para finalizar o dia de hoje, Tiago, capítulo 3, é quase como um diagnóstico espiritual da boca e do coração humano. Tiago conecta duas coisas, a língua e a verdadeira sabedoria, porque aquilo que sai da boca revela o que governa o coração. Por isso, ele começa alertando os mestres. Quem ensina influencia vidas e palavras têm peso espiritual. Tiago mostra como algo pequeno pode dirigir algo enorme. Um freio controla um cavalo, um leme dirige um navio, uma fagulha destrói uma floresta. Assim é a língua. Ela pode incentivar
ou incendiar vidas inteiras. Ei, palavras não são pequenas diante de Deus. E aqui Tiago não está querendo um perfeccionismo impossível. Ele está pedindo uma dependência constante do Espírito Santo. Porque a língua revela orgulho, ira, inveja, rivalidade, dureza ou graça. Podemos ter graça no falar. Então, Tiago mostra que existem 2 tipos de sabedoria. A terrena, que é invejosa, competitiva, carnal, que promove confusão. E a sabedoria do alto. E presta atenção, separe nas suas anotações cada palavrinha, porque isso determina a sabedoria do alto. Em primeiro lugar, ela é pura. Ela vem de um lugar puro. E depois ela se transforma em algo pacífico, gentil, amigável, misericordioso, cheia de bons frutos. E aqui ele diz que ela é imparcial e sem fingimento. Tiago praticamente entrega um filtro espiritual para decisões e atitudes. E é isso que eu quero falar com você aqui. O ouro ficou para os últimos minutinhos, mas vem comigo que você vai entender. Eu quero deixar com você um exercício baseado aqui neste capítulo para que na sua fala tenha sabedoria do alto. Em primeiro lugar, Tiago nos diz que a sabedoria do alto ela é pura. Eu te pergunto, quando você for falar algo, faça essa pergunta: qual é a motivação do meu coração? Eu vou dizer isso por inveja, por ego, por necessidade de vencer, competição, autopromoção? Ou eu vou dizer de um lugar puro em Deus? É uma intenção pura para ajudar. Ok, depois disso, como eu vou falar? Eu vou falar de uma maneira pacífica, que traz paz, que cura ou que fere, que aproxima ou divide. Eu estou agindo com gentileza, com mansidão, com verdade, sinceridade. Isso que eu vou falar está passando por esse filtro. É puro? Sim. Vou conseguir falar de uma maneira gentil, amigável? Sim. E isso vai gerar frutos bons? Porque a sabedoria do alto pensa também nas consequências. E por fim, ele pergunta se será sincero. Eu não estou tentando parecer espiritual com o que eu vou falar. Eu estou falando algo verdadeiro diante de Deus, sem fingimento. E por fim, isso semeia paz? Porque ele diz, é em paz que se semeia o fruto da justiça. A justiça de Deus não nasce do caos carnal, mas de corações rendidos. Tiago 3 mostra que a maturidade, a sabedoria espiritual não é falar bonito, conhecer muito, parecer forte. Mas a maturidade, a sabedoria, elas aparecem no falar, no tratar, no reagir, no corrigir e na forma como alguém conduz paz. Se precisar, leia com calma esse último capítulo, esses últimos versículos, né? Destrincha cada palavrinha e deixe Deus revelar para você o que precisa ser melhorado para que essa sabedoria seja revelada através da sua vida. Que possamos aprender com a palavra de Deus. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigada porque o Senhor é um Deus que revela segredos do céu ao nosso coração. A Tua palavra é viva, é real e nos transforma. Senhor, eu oro de uma maneira especial por este projeto, que haja a marca do Teu Espírito Santo em cada capítulo, em cada leitura, sobre o tempo secreto de cada uma das pessoas que acompanham esses áudios, ó Deus. Fortaleça o coração, abra o entendimento, a visão, a percepção, o entendimento, que o Espírito Santo possa enchê-las de graça e de sabedoria, que durante este dia elas sejam revestidas com tua armadura, Deus, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 132 da nossa leitura.